Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa que eu quero e eu preciso repartir contigo nessa manhã gloriosa. Coloca aqui nos comentários, Deus pode amansar. Coloca aqui, Deus pode amansar. Louvado seja Deus. E pastora, que palavra é essa? É isso mesmo. Deus, ele pode amansar. Ele tem poder para amansar, viu? O Deus no qual nós servimos, ele tem poder de amansar, né? De acalmar a tempestade, de transformar as pessoas. O Deus no qual nós servimos, ele tem poder para isso. Ele é poderoso e ele é dominador de todas as coisas. Você sabe que lá em Marcos 5, foi escrito isso. Lá em Marcos 5 foi escrito isso, e ninguém o podia amansar. Mas Jesus pode. Jesus pode. Jesus é aquele que pode, que sabe amansar os mais ferozes, né? Os homens mais bravos, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que tem o poder de amansar. Tem alguém aí feroz perto de você? Tem alguém feroz aí perto de você? Deus, ele tem o poder de amansar. Deus, ele é aquele que amansa, viu? Deus, ele é aquele que pode amansar. Deus, ele é aquele que pode quebrar. Deus, ele é aquele que pode transformar, né? Jesus, ele fez isso com o endemoniado gadareno. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, o verso 3 diz assim, ó, o qual tinha sua morada nos sepulcros, né? E ninguém, olha só, nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Ninguém conseguia prender esse homem. Ele vivia solto nos sepulcros, né? Hoje, se fosse nos dias de hoje, ele estaria no cemitério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquela época se usava essa expressão sepulcros. Louvado seja Deus. E ninguém ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia prender. Era isso que ele fazia. Olha, ele pegava as cadeias, olha só, e transformava elas em pedaços. Ele pegava os grilhões, né, e esmigalhava, deixava em migalhas. Olha a força demoníaca que esse homem tinha. Ninguém o podia conter, mas Jesus podia. Jesus podia amansar aquele homem. Louvado seja Deus. E eles diziam, os moradores daquela cidade diziam, e ninguém o podia amansar. Louvado seja o nome do Senhor. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele fazia mal para ele próprio. Por quê? Porque existia uma legião de demônios perturbando, tirando a paz, aleluia, daquele homem. Olha só. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha só, e clamando com grande voz disse, que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Quem estava falando? Era o endemoniado? Não, eram os demônios que estavam ali, aleluia, naquele corpo, no corpo daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome,
porque somos muitos, né? Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Louvado seja o nome do Senhor. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E todos já sabem o final, a sequência dessa história. Eles entram nos porcos, pedem para Jesus, entram nos porcos, se precipitam no abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero parar aqui. Ninguém o podia amansar, mas Jesus podia. Jesus libertou esse homem, né? Jesus ordenou que essa legião saísse daquele corpo. E aquele homem foi livre, aquele homem foi liberto, aleluia, pelo poder que há em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você crê, a obra que Deus vai fazer aí, na vida desse que você está orando, vai ser muito grande. Vai ser muito grande, porque é pelo poder da palavra. Se você crê na palavra, o milagre vai acontecer. É muito forte o poder da palavra. Jesus, ele está chegando na sua vida, Jesus, ele está chegando na sua casa, Jesus está chegando no meio dos seus. Para quê, pastora? Para amansar. Para amansar, viu? Amansar aquele que ninguém pode amansar. Jesus, ele chega e amansa. Jesus, ele chega e muda. Jesus, ele chega e transforma. É algo muito lindo o trabalhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu preciso te dizer isso. Nessa manhã, sossega o seu coração e deixa tudo na mão de Deus. Está na mão de Deus? Está, pastor, está na mão de Deus. Glória a Jesus. Se está na mão de Deus, a vitória é certa. Deus pode amansar. Viu? Deus, ele é aquele que pode amansar. Tão somente sossega o seu coração e confia no autor e consumador, aleluia, da sua fé. Quem tem Jesus, eu preciso te dizer isso, tem tudo. E ele pode amansar. Você crê? Você crê? Ergue a mão direita para o alto e diga: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Louvado seja Deus, porque eu também creio. Jesus vai amansar essa fera, viu? Jesus vai amansar essa fera e vai te dar vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a metade desse dia, na metade desse dia eu retorno e eu quero pedir para você compartilhar. Por quê, pastora? Porque tem alguém aí perto de você precisando da palavra. E Deus vai usar a sua vida. Para quê, pastora? Para compartilhar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida, viu?